Eu vou ler agora o primeiro capítulo do livro A Gênese do Gênero, da Abigail Favale. O capítulo se chama Herege. Uma curiosidade boba é que eu sempre achei que a palavra se dizia herege. Uma birra pessoal, talvez eu tenha ouvido isso e reproduzi, e até acho mais bonito. Da mesma forma como eu sempre achei que se dizia procisão em vez de procissão. Agora a leitura. Herege. Na primavera de 2015, eu estava ministrando um curso sobre teoria de gênero em uma universidade cristã. Havia anos que eu lecionava esta disciplina, mas nunca exatamente da mesma forma. Assim como meus alunos, a teoria de gênero estava sempre se transformando, e eu precisava me virar constantemente para acompanhar os últimos jargões e tendências. Naquela ocasião foi diferente. Eu estava no meio de duas reviravoltas dramáticas em minha vida pessoal. O nascimento do meu segundo filho, que se deu no meio do semestre, e uma conversão turbulenta ao catolicismo, que vinha derrubando tudo o que eu julgava saber. Simultaneamente eu paria e nascia. Meu corpo se virava do avesso para dar à luz uma menina, enquanto minha alma virava-se do avesso para abrigar Cristo. Cada um desses nascimentos, como todo nascimento, constituía um paradoxo arrasador de beleza e agonia. Meus partos físicos costumam ser rápidos, o parto espiritual nem tanto. Comecei aquele semestre já como uma convertida, mas só em parte. Era nominalmente católica, mas interiormente ainda não. Estava num meio termo estranho e vertiginoso. Quando entrei para a igreja em 2014, esperava me tornar uma católica self-service, carregando minhas queridas crenças progressistas para dentro da igreja e me abrigando sob o dossel da liberdade de consciência. Então algo terrível aconteceu. Minha consciência começou a se rebelar. As crenças progressistas que eu carregava passaram a parecer menos pertences pessoais e mais um fardo inútil e despropositado. O mundo em que eu vivera confortavelmente como acadêmica feminista começou a fazer menos sentido. Eu estava como um infeliz habitante da caverna de Platão, cambaleando pela primeira vez desde um lugar escuro rumo à luz ofuscante do dia. As sombras nas paredes de pedra atrás de mim, antes tão nítidas e perturbadoramente reais, agora pareciam cômicas e desproporcionais. Ainda assim, avançar para além da caverna era aterrador. Meus olhos não haviam se ajustado ao mundo iluminado pelo sol, então fiquei um pouco na entrada, encalhada à meia luz. Ensinar teoria de gênero naquele estado era, na melhor das hipóteses, desconcertante. Enquanto analisava artigos que eu havia trabalhado dezenas de vezes, de repente eu me via atormentada por perguntas surpreendentes, notando lacunas e inconsistências que nunca tinham me incomodado antes. Ao longo do semestre ficou cada vez mais claro para mim, em pequenas epifanias de horror, que eu vivera por mais de uma década na caverna, confundindo-a com a realidade. Ao perseguir meu amor pela literatura feminina e meu permanente interesse pelas experiências das mulheres, eu havia entrado num campo de estudo que já vinha empacotado com sua própria visão de um mundo totalizante, uma cosmovisão que gradualmente absorvi. Eu me tornara uma ideóloga sem saber. Lembro-me de uma aula em particular, na qual meus alunos e eu estávamos discutindo um ensaio de Judith Butler, proeminente teórica de gênero. No ensaio, Butler desenvolve seu conceito de performatividade de gênero, isto é, do gênero como algo que fazemos, em vez de algo que somos. Como a maioria dos teóricos críticos, Butler escreve em prosa quase impenetrável. Ainda assim, meus alunos acolheram prontamente sua ideia de gênero como performance. O que eles não perceberam é que Butler afirma que o gênero é apenas uma performance, que mulheres não existem de fato e que qualquer afirmação que se proponha verdadeira é, em última instância, um exercício de poder. Essas ideias, que talvez não fossem tão atraentes para meus alunos, permaneciam bem escondidas abaixo da superfície, obscurecidas por um jargão opaco. Meus alunos percorriam a superfície, colhendo algumas flores aqui e ali, mas nunca deram uma boa olhada nas raízes. Eu, que só então começava a ter meu primeiro vislumbre real dela, pouco pude ajudá-los. Saí da aula naquele dia sentindo-me derrotada e sem saber exatamente porquê. Já havia trabalhado aquele texto com alunos de graduação muitas vezes e com a consciência tranquila. Na verdade, muitas vezes eu me senti bem em expor meus alunos a teorias inebriantes e modernas sobre gênero. Quando, como frequentemente acontecia no final do curso, eles expressavam uma incerteza e uma confusão recém-descobertas, eu me sentia satisfeita, como se minha tarefa central como professora de estudos de gênero consistisse em perturbar e desestabilizar seus pontos de vista arrumados e simplistas, expondo-os a uma complexidade insolúvel. Agora, porém, aquele trabalho de desorientação começava a me inquietar. Minha consciência, depois de passar a última década a dar-me tranquilizadores tapinhas nas costas, passara a perplexidade, perguntando: então, alguma coisa disso é verdade? Nesse estado de inquietação,
Procurei o conselho de um professor mais velho, que eu respeitava. Corri direto da minha casa para a sala dele, com o meu cabelo ainda molhado de um banho recém-tomado. Eu tinha acabado de voltar da licença maternidade. Estava sempre 5 minutos atrasada e suando profusamente, tentando enfiar tudo o que podia nas janelas de 3 horas entre uma sessão de amamentação e a seguinte. Apareci diante dele com uma Coca Zero na mão, achando que estava indo apenas ter uma conversa agradável e casual com um colega. Em 5 minutos, porém, eu já estava no modo confissão plena, revelando as autoacusações da minha consciência não a um padre, mas a um quacre de barba grisalha, à maneira de um Gandalf. Sinto como se eu estivesse dando veneno para meus alunos beberem, eu disse. Por tantos anos tinha sido descuidada, incauta com suas mentes e, no que mais me assustava, com suas almas. O professor me ouviu em silêncio, como de costume. Ele tendia a falar poucas, mas sábias palavras, das quais você raramente quer ouvir. Ele podia ter me consolado, dito que eu fizera o que eu achava certo na época, que eu estava sendo muito dura comigo mesma. Em vez disso, disse num sotaque apalachiano, sabe aquele versículo de Mateus? Aquele que diz que se alguém fizer tropeçar um dos pequeninos, melhor seria que tivesse uma pedra de moinho no pescoço pendurada e o lançassem ao mar? Sempre achei que seria uma boa ideia se nós, professores, tatuássemos esse versículo nos braços. Era isso que eu estava sentindo, a maldita pedra de moinho. Na verdade, ela estivera em volta do meu pescoço por anos, mas só agora eu sentia seu peso. E isso era um alívio. Saí da sala dele com um pouco mais de clareza sobre o que não devia fazer. Eu não queria continuar ensinando a teoria de gênero como conjunto de ideias moralmente neutras, sem dar atenção à cosmovisão que operava em segundo plano. Eu queria que o saldo dos meus esforços não fosse a confusão. Eu entendi o que não fazer, mas ainda não sabia ao certo o que fazer. Se a teoria de gênero era, em sua raiz, uma disciplina ideológica, eu não teria simplesmente desperdiçado meu tempo dedicando minha carreira acadêmica? Não havia nada de bom, nada de aproveitável? Eu não sabia como integrar essas teorias à minha recém-descoberta identidade católica, ou mesmo se deveria tentar essa integração. Eu precisava continuar galgando para fora da caverna, disso eu sabia, mas não havia nada de valor que eu pudesse trazer comigo. Eu vinha experimentando uma profunda dissonância de cosmovisões. Era como se estivesse flutuando despreocupadamente no que eu julgava ser uma jangada robusta, para só então descobrir que estivera esticada em 2 troncos que iam se afastando. Suspeito que existam muitas mulheres hoje que se encontram num lugar semelhante, presas entre visões de mundo, suspensas entre o cristianismo e as últimas tendências feministas, imaginando como essas perspectivas se conectam e se sobrepõem, se é que o fazem. Algumas sentem essa tensão profundamente, sem saber como conciliar ambas as visões. Outras não sentem tensão nenhuma e até concluem que o cristianismo e o feminismo são tão compatíveis que equivalem mais ou menos à mesma coisa. Seguir Cristo é ser feminista. Depois há aquelas que adotam o feminismo tão sinceramente que ele mesmo se torna uma religião, ao que quaisquer princípios cristãos remanescentes ao pouco se tornam vestígios ou desaparecem por completo. Em minha estranha e sinuosa jornada de fé, fui todas essas mulheres.